Saudações esmeraldinas. Vou falar, antes de tudo nesse vídeo, 6 nomes. Quero que vocês me digam por que eu estou falando esses 6 nomes. Ramon, Esquerdinha, Eric, Davi, Thiago Mendes e Wellington Júnior. Quem pegou aí, já escreve aí, já anota para comentar no vídeo aqui. Mais um vídeo do Verde 33, eu sou o Helder Dias e estou falando sim de Goiás e Palmeiras, hoje na Serrinha às 18h30, transmissão apenas pelo Premiere, então tem que procurar aí comprar o pacote ou então achar outros meios para assistir esse jogo, que não vai ser nada fácil para o Palmeiras não, hein? O retrospecto do Goiás atual e o retrospecto da história dos jogos entre Goiás e Palmeiras na Serrinha não ajudam muito o Verdão de lá não. Então nós vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre como está o momento do Goiás, os desfalques, a questão também de como está o Palmeiras. Mas antes de tudo, vocês lembram dos nomes que eu falei no começo. Eu quero que vocês já pensem aí e façam aí no final do vídeo. Você que está vendo esse vídeo, já quando terminar eu vou contar essa história e mais do que isso até. Enfim, antes de tudo eu quero deixar aqui um abraço para a galera aí do Periquito Brisado e também do Periquito Pistola, 2 grupos aí de WhatsApp que adicionaram no nosso canal recentemente, né? Enfim, agradeço a vocês aí e vamos enviar o vídeo assim que terminar aqui de gravar, já coloco e já mando para vocês, ok? Um abraço a todo mundo. Quero agradecer também aqui, vou lembrar de alguns nomes, talvez não lembre de todos: João Vitor, Rubens Mar, Dali Verde, o Gustavo, né? E mais um outro, o Rubens Mar eu falei, né? O Saulo, enfim, a galera que me advertiu aí que realmente no lance do segundo gol, aliás do pênalti do Rinazia que não foi marcado, que a bola toca no braço do Sidmar, como eu estava ouvindo o jogo só o áudio da torcida lá, não estava ouvindo a narração porque eu estava no canal de streaming, então não estava com a narração do jogo, eu não percebi no lance que o árbitro apitou sim um desvio no Zé Ricardo antes do toque no braço do Sidmar. Então fica aí meu pedido de desculpas, aí o juiz ajudou um pouquinho o Goiás, mas não ajudou tanto assim também não, né? Então foi correta sim a não marcação daquele pênalti para os adversários muito gentis, pessoal do Rinazia que não bateu no Goiás, ainda cumprimentou no final, enfim, muito bom o jogo lá, a primeira vitória do Goiás na história da Sul-Americana jogando fora de casa, hein? Vai ficar marcado na história esse jogo, e o Goiás ainda poupou jogadores, e isso é um dos aspectos que eu quero vir agora, voltando ao presente, ao jogo de hoje. O Goiás vai ter o quadrado completo, que para mim está se dando muito bem, né? O Zé Ricardo mais atrás, o Diego e o Morelli e também o Palácios devem começar jogando hoje, depois do Diego e do Morelli terem sido poupados. O Morelli ainda entrou no final do jogo, no segundo tempo, contra o Rinazia. Mas isso para mim tem sido o diferencial do Goiás nesse começo de campeonato, porque o Goiás está conseguindo segurar a bola, está conseguindo dar combate, está conseguindo fechar o adversário, cercar o adversário, e não vai ser diferente hoje com o Palmeiras também não. Eu creio que o Palmeiras vai ter muita dificuldade, não vai ser, o Goiás não vai dar nenhuma colher de chá para o Palmeiras no jogo de hoje. E também o desfalque, né, do Tadeu, a defesa, então nós temos aí o desfalque do Tadeu, provavelmente não vamos ter o Maguinho, porque está suspenso pela expulsão, aquela expulsão injusta, mas que ocorreu contra o Inter. Vai jogar provavelmente, muito provavelmente, o Apodi, o que para mim aí sim tem um certo problema por conta das características do Apodi e as características do Palmeiras. E no meio da zaga ali, Bruno Melo ainda com a questão de uma lesão, né? Ele é dúvida, tem gente que confirma que ele não joga e entra o Sidmar, tem site que diz que ele é dúvida ainda, o Joga News é um que eu uso para colocar aqui nos prováveis, na escalação provável. Então, o Goiás tem essa dificuldade aí na zaga. No ataque vai ser Vinícius e Matheus Peixoto. O bom é a gente saber mais ou menos qual é a escalação do Goiás. A gente vai montando o 11 na cabeça, sabe quem está sendo desfalque, no caso aí Tadeu, Maguinho, possivelmente o Bruno Melo, mas a gente vai montando de cabeça. Isso é muito importante, significa que o time está ganhando conjunto e está sendo bem treinado, está tendo uma sequência de jogos, né? Então parabéns aí ao trabalho que vem sendo feito pelo Emerson Ávila, para mim um treinador efetivado, embora não no papel, mas a gente sabe que já é o treinador do Goiás. Para mim
independentemente do resultado de hoje contra o Palmeiras. É lógico, se tiver outra sequência ruim, aí seria um treinador efetivo que seria também demitido, né? Como deve ser demitido, aliás, faço esse vídeo depois do jogo América e Cuiabá. Creio que a situação do Mancini no América Mineiro fica difícil depois de tomar uma virada em casa, né? Então aí, América Mineiro continua atrás do Goiás, o Cuiabá aí o Goiás já tem que correr atrás, porque passou na tabela o Verdão. Enfim, Verdão de lá com o Verdão de cá. Mas o Palmeiras também tem desfalque importante para mim. O Murilo é um alicerce ali na zaga do Palmeiras. Teve uma contusão séria, né? Vai ficar muito tempo sem jogar. E também o Marcos Rocha não joga para mim, o lateral. O Mike, que entra no lugar, não substitui a altura. O Marcos Rocha, que para mim é bem melhor do que o Mike. Mas o Palmeiras, bem melhor do que o Mike, não significa que o Mike seja ruim. Pelo contrário, né? O Palmeiras tem um elenco de altíssimo nível, com certeza aí entre os 3 melhores do futebol brasileiro. E a gente tem outros times com elencos milionários aí, como o Flamengo, o Atlético Mineiro também, né? Então, mas vem com esse desfalque no meio também talvez seja poupado aí pelo Abel Ferreira o Gabriel Menino, né? E aí deve entrar o Richard Rios, que é o que comentam, né? Então o Palmeiras ele já não é para mim um time tão bom quanto que foi campeão brasileiro, porque Gustavo Scarpa, que era o maestro do time, e o Danilo, um baita de um volante, foram para o Nottingham Forest. Estão o Danilo até melhor do que o Scarpa lá na Inglaterra, na Premier League, e estão fazendo falta sim no Palmeiras. Eu creio que muito dos problemas defensivos, principalmente, que o Palmeiras tem tido, né, tem levado mais gols, não que seja problema defensivo grave, mas o Palmeiras costumava levar menos gols. E esse meio de campo mais coeso que existia, isso está fazendo falta agora para o Palmeiras. Então eu creio que o Goiás tenha mais oportunidades, apesar do ataque do Goiás, que tem o 4º melhor desempenho entre os times da Série A neste ano, mas que para mim ainda precisa melhorar, precisa concluir mais a gol. Mas o Goiás pode ter mais brechas do que vinha tendo em jogos anteriores com o Palmeiras, né? Aliás, é bom frisar isso aqui, o Goiás sempre marcou gol no Palmeiras nos últimos 5 confrontos dentro de casa. Então, mesmo com defesas melhores do que aqui o Palmeiras tem hoje, né? E mais do que isso, o Goiás vem de uma invencibilidade de 14 jogos. O Goiás não perdeu ainda na Serrinha esse ano, são 12 vitórias e 2 empates. Então é uma perspectiva aí de manter pelo menos essa invencibilidade, né? Um empate não é um resultado ruim contra o Palmeiras, mas o Goiás levou gols apenas em 3 jogos na Serrinha, né, esse ano. Infelizmente, nos últimos 2 levamos, né, contra o Corinthians e contra o Atlético Goianiense, mas nesses 2 últimos jogos também o Goiás fez 3 gols. Então, também temos tido um desempenho ofensivo de quase 2 gols em média durante esse ano na Serrinha, o que também é muito importante, deixa a gente confiante que o Goiás não vai sair da Serrinha sem balançar as redes, como aliás só saiu uma vez esse ano. Vocês lembram que foi recentemente, primeira partida da Sul-Americana contra o colombiano Independiente Santa Fé, 0-0, né? O placar andou de bicicleta, e o Goiás, primeiro jogo sem fazer gol este ano na Serrinha. Tomara que não repita isso hoje. E aí contamos aí com o aproveitamento do Matheus Peixoto, com as assistências do Vinícius, né? Quem sabe com o gol do Vinícius também, que precisa melhorar o passe, principalmente, né? O Vinícius é um jogador que contribui muito com o Goiás, mas se tiver uma precisão melhor, ele vai ajudar ainda mais, né, o sistema ofensivo, principalmente, do Goiás. Olha, mas além de tudo, do que a gente tem falado sobre o jogo do Goiás e Palmeiras, a gente vê na situação do campeonato, nós vemos que alguns times estão já bem desacertados, como é o caso do América Mineiro, já vão entrar em crise, devem entrar em crise. O Curitiba, se perder hoje também, perde para o Bahia, e a tendência é que perca. Então o Goiás, se consegue um empate hoje, não é de modo algum um resultado ruim, tendo em vista o adversário, tendo em vista a sequência que o Goiás teve até agora. O Goiás pegou, para mim, 4 dos top times do Brasil, né, nos últimos anos. Atlético Paranaense fora de casa, que é dificílimo. Depois o Corinthians aqui, o Inter fora de casa no Beira-Rio também, pedreira sempre, e agora o Palmeiras.
E depois, é lógico, não tem jogo fácil em Campeonato Brasileiro, ainda mais tendo os 12 times de maior tradição disputando a Série A, ainda mais o Atlético Paranaense e o Fortaleza voando, então realmente fica difícil ali. A gente sabe da missão do Goiás, que é escapar do rebaixamento mais uma vez esse ano, né? Beliscar uma vaga na Sul-Americana, mas enfim, o primeiro olhar, infelizmente, continua sendo para a zona de rebaixamento. Mas 9 anos atrás, quem estava numa draga mesmo era o nosso adversário de hoje. O Palmeiras levou um 6-0, foi a última grande goleada sofrida pelo Palmeiras na sua história. Depois viria a Crefisa, né, e conseguiria aí estabelecer o Palmeiras num patamar muito superior. Um patrocínio que é praticamente uma Parmalat 2, né, para o Palmeiras, como teve aquele time da década de 90 com Edmundo, com Edilson, com Evair, Kleber, aquele time todo, Roberto Carlos, né? Nossa, muita gente boa jogando. E agora também o Palmeiras volta a esse nível, porque desde 2015 tem esse patrocínio. E aqueles 6 nomes que eu citei foram os 6 autores da goleada, né? 6 gols de 6 personagens diferentes, como aconteceu, aliás, né? Tinha acontecido uns anos antes aí, com 6-1 contra aquele time ali do setor universitário, né? Com 6 jogadores diferentes marcando. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês se recordar com a narração do Milton Leite. Vou deixar o link aqui. É bom para fazer um esquenta para o jogo de hoje, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu comentário sobre o jogo de hoje. Para mim, é um jogo dificílimo para ambos os times, né? O pessoal pode achar que vai ser fácil para o Palmeiras. Até colocam o Palmeiras como um dos maiores favoritos da rodada. Eu não vejo assim. O Goiás sempre complica para o Palmeiras aqui, e esperamos que complique bastante, né? Mas deixa aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá uma força para nós, ative o sininho para receber as próximas notificações. E é isso. Obrigado aí a galera que sempre assiste, comente aí e diga aí, quem sabe a gente não tem uma boa surpresa logo mais, né? Abraço e voltamos depois para comentar como foi esse Goiás e Palmeiras, quarta rodada do Brasileiro na Serrinha, 18h30. Até lá!